Pense na última memória que tem antes de adormecer. Agora, imagine que esse não é o fim, mas uma porta. E se tudo que você foi levado a acreditar sobre o que existe do outro lado estiver incompleto? E se a maior revelação sobre a vida após a morte não viesse de livros antigos, mas de pessoas comuns que cruzaram esse limite e voltaram para contar? Este vídeo é uma jornada para explorar essas experiências de quase morte, as EQMs, e o que elas revelam sobre o que nos espera. Prometo que a revelação final vai abalar completamente a sua percepção da realidade. Fica até o final. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao E Se For? É uma honra ter você aqui conosco hoje para explorarmos um dos maiores mistérios da existência humana. Muitos de nós vivemos uma vida inteira com o medo silencioso no fundo do peito, o medo do fim. Mas e se a morte não for o fim, mas uma transição? Uma passagem para algo tão vasto e indescritível que nossa mente sequer pode conceber. Essa não é uma pergunta meramente filosófica. Ela é respondida de forma surpreendentemente consistente por milhares de pessoas em todo o mundo que clinicamente morreram e retornaram. Elas não são gurus espirituais, são pessoas comuns, homens, mulheres, crianças, ateus, religiosos, cientistas, pessoas que sofreram acidentes, paradas cardíacas ou foram submetidas a cirurgias complexas. Suas histórias, quando reunidas, formam um mosaico impressionante que aponta para uma realidade fascinante. A consciência continua. O primeiro relato quase universal é a sensação de paz absoluta, uma paz que transcende qualquer coisa que possamos experimentar aquilo. Não é apenas ausência de dor ou sofrimento, é uma sensação avassaladora de amor puro, de aceitação incondicional. Muitos descrevem que todos os seus medos e ansiedades simplesmente se dissolveram, substituídos por uma serenidade completa. É como se finalmente tivessem chegado em casa. Em seguida vem a experiência de sair do próprio corpo. É comum as pessoas relatarem se verem de cima, flutuando acima da maca no centro cirúrgico ou na cena do acidente. Elas descrevem com precisão impressionante os procedimentos médicos, as conversas da equipe, detalhes que seria impossível saber se estivessem inconscientes ou mortas. Essa visão de cima, esse descolamento, é um dos aspectos mais estudados e intrigantes das EQMs, pois desafia diretamente a noção de que a consciência é um produto exclusivo do cérebro. Se o cérebro dá morto, como alguém pode ver e ouvir? E então, a jornada começa de verdade. Muitos falam sobre se moverem através de um túnel escuro, em direção a uma luz intensa, mas não é uma luz comum. É uma luz que emana amor, inteligência e uma sensação de familiaridade profunda. É uma luz que não machuca os olhos, mas que acolhe, que chama. É diante dessa luz que as pessoas muitas vezes se encontram com parentes falecidos, seres de luz ou, em muitos relatos, com uma presença que muitos identificam como a essência pura de Deus, uma centelha divina de amor infinito que tudo sabe e tudo compreende, sem julgamento. Mas o que tudo isso significa? Será apenas uma alucinação do cérebro moribundo ou é um vislumbre real de um plano de existência além do nosso? Antes de mergulharmos mais fundo nessa investigação, quero fazer um pedido importante. Se este conteúdo está ressoando com você, se está abrindo sua mente para novas possibilidades, não deixe de se inscrever no canal E Se For
e ativar o sininho para não perder nenhuma dessas explorações. Deixe seu like, isso ajuda demais o canal a crescer. E comente logo abaixo, você já teve alguma experiência que desafia a lógica? Ou conhece alguém que já passou por isso? Sua participação é fundamental para a nossa comunidade. Mas é aqui que a experiência se torna verdadeiramente transformadora. É o momento em que o viajante é presenteado com o que os pesquisadores chamam de a revisão da vida. Imagine reviver cada segundo da sua existência, não através da sua própria memória ou dos seus próprios olhos, mas experimentando cada ação, cada palavra, cada pensamento a partir da perspectiva de todas as outras pessoas que foram impactadas por você. É exatamente isso que os relatos descrevem. Não há julgamento vindo de uma entidade superior. O julgamento, se é que podemos chamar assim, é uma autoconsciência profunda e inescapável. Você sente a felicidade que gerou em alguém com um simples gesto de gentileza, com a mesma intensidade com que sente a dor que uma palavra dura causou em outro. É uma revisão panorâmica, instantânea e multidimensional. Um estudioso renomado das EQMs, o Dr. Raymond Moody, cunhou esse termo após coletar centenas de relatos idênticos. Não é sobre ser punido ou recompensado, é sobre compreender. Compreender o fio condutor da sua vida, o propósito por trás dos encontros, as lições não aprendidas. É sobre entender que a única moeda de valor real nessa existência é o amor que demos e recebemos. Tudo o mais, status, posses, conquistas materiais, se mostra completamente irrelevante diante dessa revelação. Muitos voltam dessa experiência com uma mudança de valores radical. O que era importante deixa de ser, e o que era tido como simples, a conexão com a família, a compaixão pelos outros, a gratidão pela vida, se torna o centro de tudo. É um processo de despertamento espiritual forçado. A pessoa percebe que estamos todos profundamente interconectados, que somos parte de uma grande teia de consciência. Isso nos leva a um ponto crucial, o encontro com seres de luz ou com a própria consciência divina. Os relatos são unânimes em descrever uma comunicação que não acontece através de palavras, mas por meio de uma transferência pura de conhecimento, de telepatia absoluta. E a pergunta feita invariavelmente não é quantas vezes você foi à igreja ou quais dogmas você seguiu. A pergunta é sempre uma variação de como você amou. O que você aprendeu sobre o amor? Como você expandiu a consciência de amor durante a sua jornada terrestre? É uma mensagem que desarma qualquer visão dogmática ou punitiva sobre o divino. O que importa é a essência, não a forma. É a experiência do amor incondicional, que é a própria natureza dessa luz que cura, transforma e redefine completamente aquele que a encontra. Mas e aqueles que têm experiências aterrorizantes? Sim, elas existem, e são tão importantes quanto as outras. Alguns relatam sentir-se em um vazio escuro e isolado, uma sensação de solidão absoluta. Outros falam de ambientes sombrios, de presenças angustiantes. A ciência que estuda esse fenômeno ainda debate se são projeções de uma mente cheia de culpa e medo ou se são vislumbres de outras camadas da existência. A mensagem que fica, no entanto, é a mesma: a importância das nossas escolhas aqui e agora.
a importância de escolher o amor sobre o medo, a compaixão sobre o julgamento. O que você acha? Será que essas experiências são a maior evidência de que a consciência é eterna? Comente aqui embaixo seu palpite. E agora, prepare-se, porque na próxima parte vamos chegar a um dos pontos mais fascinantes e misteriosos de todos: o conhecimento científico e cósmico que muitas pessoas alegam ter recebido do outro lado. Informações que vão muito, muito além do que qualquer pessoa simplesmente poderia saber. Não vá a lugar nenhum. Já exploramos a paz inicial, a revisão da vida e a comunicação direta com a fonte de amor incondicional. Mas agora vamos adentrar um território que desafia não apenas nossa espiritualidade, mas nossa própria compreensão científica do universo. Prepare-se, porque este é um dos aspectos mais profundos e menos compreendidos das experiências de quase morte: o acesso a um conhecimento cósmico universal. Muitos dos que voltam relatam que durante a experiência lhes foi concedido acesso a todo o conhecimento do universo. Não de uma forma acadêmica, como ler livros, mas como um download instantâneo de informação pura. Eles simplesmente sabiam. Compreendiam as respostas para perguntas que a humanidade persegue há milênios. Qual a origem do universo? Qual o propósito da vida? Como a consciência realmente funciona? Aqui está o mais fascinante. Quando tentam trazer esse conhecimento de volta, esbarram nas limitações do nosso cérebro e da nossa linguagem humana. É como tentar explicar uma sinfonia complexa para alguém que nunca ouviu um som. As palavras são insuficientes. No entanto, fragmentos desse entendimento voltam com eles. Caso notável é o do Dr. Eben Alexander, um neurocirurgião cético que, após uma meningite grave que parou seu córtex cerebral, teve uma EQM profunda. Ele voltou com insights sobre a natureza não material da consciência que abalaram toda a sua base científica materialista anterior. Ele, que estudou o cérebro a vida toda, tornou-se uma das maiores vozes a afirmar: a consciência não é produto do cérebro. O cérebro é um receptor, não a fonte. Outros relatam compreender a mecânica quântica, a teia da vida, a interconexão de todas as coisas, de uma forma que os físicos teóricos apenas começam a vislumbrar. Eles falam de uma realidade onde passado, presente e futuro coexistem, onde cada escolha cria um novo ramo de possibilidades. Esse não é um conhecimento místico e vago. Para muitos que voltam, é uma certeza tão tangível quanto o chão sob os pés. E isso levanta uma questão alarmante e, ao mesmo tempo, maravilhosa. Será que o nosso potencial como humanidade é infinitamente maior do que imaginamos? Será que estamos conscientemente a limitar a nossa própria capacidade de entender o cosmos porque nos apegamos a uma visão puramente material da existência? As EQMs parecem ser uma janela para esse potencial adormecido dentro de cada um de nós. Este acesso ao conhecimento universal não é concedido como um prêmio, mas como uma revelação. A mensagem por trás disso é sempre a mesma, que vimos desde o início. Tudo é amor. O amor não é apenas uma emoção, é a informação primordial, a energia fundamental que estrutura
toda a existência. O que percebemos como leis da física pode muito bem ser a manifestação exterior dessa consciência amorosa em ação. Isso não é filosofia barata. São relatos consistentes de pessoas comuns que saíram radicalmente transformadas, muitas delas desenvolvendo capacidades intuitivas, de cura ou artísticas que não possuíam antes. Elas perderam o medo da morte porque entenderam, na sua essência, que a morte é uma ilusão. O que verdadeiramente importa é o que fazemos com a vida que nos foi dada. Como vamos expandir a consciência? Como vamos semear mais amor? Pense nisso. E se tudo isso for real? Como isso mudaria a forma como você vive o seu dia de hoje? Comite abaixo com a palavra consciência, se isso fez você refletir. Vou revelar a mensagem mais poderosa de todas, aquela que prometi no início, a revelação final que une tudo isso e que pode literalmente transformar a sua vida a partir de agora. Chegamos ao ápice desta jornada. Já exploramos os relatos, a ciência, a revisão da vida e o conhecimento cósmico. Agora vou cumprir a promessa feita no início e revelar a mensagem mais poderosa de todas. A que unifica tudo o que foi dito e que é a verdadeira herança deixada por aqueles que morreram e voltaram. A revelação final não é sobre o que acontece após a morte. A grande revelação é sobre o que isso significa para a vida que vivemos agora, aqui e agora. O que todas essas experiências, sem exceção, gritam em uníssono é que estamos aqui nesta existência física por um motivo profundamente sagrado, para aprender a amar, mas não um amor romântico ou condicional, o amor incondicional, puro, que era a própria essência daquela luz. Cada interação, cada desafio, cada momento de dor ou de alegria é uma sala de aula cósmica. A pessoa que o irrita no trânsito, o familiar que o desafia, a oportunidade de ajudar um estranho. Tudo isso são exercícios espirituais perfeitamente orquestrados para o seu crescimento. A revisão da vida não é um julgamento final, é a prova de que seremos nós mesmos a avaliar como nos saímos nestes exercícios, e a métrica será sempre a mesma, como amei. Esta existência terrena, com todas as suas limitações e dores, é o palco perfeito para este treino. Lá, naquela luz, o amor é um estado de ser constante. Aqui, o amor é uma escolha, e é no ato de escolher amar, especialmente quando é difícil, que reside a nossa maior evolução espiritual. É fácil amar quem nos ama. A maestria está em oferecer compaixão àqueles que nos ferem. Isso não significa ser passivo ou aceitar o inaceitável. Significa entender que por trás de toda ação negativa há uma alma em aprendizado, tão perdida e confusa quanto qualquer outra. Portanto, a mensagem final não é espere pela morte para encontrar a paz. A mensagem é traga o céu para a terra agora. Comece a viver como se já soubesse da verdade revelada nas EQMs. Ame mais profundamente,
perdoe mais. Sinceramente, julgue menos. Sirva mais. Cada ato de bondade, por menor que seja, é uma vibração que ressoa através do tecido da realidade e se conecta diretamente com aquela fonte luminosa. Você não está apenas sendo bonzinho, você está a cumprir a sua missão cósmica, a sintonizar-se com a razão mesma da existência. Isto é um alerta solene e um despertar urgente. Não há tempo a perder em rancores, em medos, em busca de coisas vazias. A hora de acordar é agora. A vigilância está em lembrar-se, a cada manhã, que hoje é mais um dia de aula, na escola da alma. Qual lição você vai praticar? O convite final do "e se for" é este. Viva de tal forma que quando chegar a sua hora de fazer a revisão da vida, você possa sentir não arrependimento, mas a paz transbordante de saber que entendeu o jogo, que jogou com o coração e que escolheu o amor, sempre. Essa é a única maneira de morrer em paz e de viver em plenitude. Se este vídeo tocou no mais profundo do seu ser, se ele fez sentido para você, então a sua missão é compartilhar esta mensagem. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal, porque exploraremos muitos outros mistérios que vão expandir ainda mais a sua consciência. Deixe seu like e comente abaixo "amor", se você se compromete a trazer mais desta energia para o mundo. Lembre-se, a maior aventura não é descobrir o que há após a morte, é descobrir o poder que você tem, hoje, de criar o céu na terra. Até o próximo vídeo. Paz e luz.